Muito bem, estamos de volta nesta tarde de sábado. Queremos agradecer a todos que aderiram ao nosso convite em estar aqui no estúdio para esta tarde especial do estudo das profecias bíblicas. Aos nossos irmãos também que nos acompanham neste momento através do canal A Escola de Profecia, sejam todos bem-vindos. Eu intitulei esta nossa conversa para esta tarde de sábado da seguinte forma: 5 cenários finais que pareciam impossíveis. 5 cenários finais que há 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos pareciam impossíveis, mas que hoje são uma realidade. Estão nos levando para o clímax da história do mundo. Está isto claro? Começamos lendo segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, começando do verso número 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões pecaminosas. Eles zombarão. Verso número 4. Porque eles dirão: o que aconteceu? O que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Meus queridos irmãos, muitas pessoas lá fora vêm zombando dos cristãos. Há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, já se falava sobre a volta de Jesus. Cadê ele? Coitado dos adventistas do sétimo dia, vem falando sobre o decreto dominical, chuva seródia. Há quase um século vem se falando disso. Ellen White falou disso. Cadê? Eles aparecem zombando. Mas por quê? Por quê? Porque estão seguindo suas próprias paixões pecaminosas. Tudo o que Satanás quer é que você, meu amado irmão, que está aqui, e você que está em casa também, tudo o que Satanás quer é que você, vendo, por exemplo, o Papa Francisco entrando no Congresso americano, você pense: isso não é nada, isso já aconteceu nos tempos passados, isso não significa nada. Tudo o que Satanás quer é você vendo o Papa Francisco reunindo grandes líderes religiosos mundiais para debaterem sobre a paz e debaterem sobre as mudanças climáticas, subirem no Monte Sinai para orar juntos e clamar pelos 10 mandamentos de volta para a sociedade. Satanás quer que você olhe isso e diga: isso não é nada. Desde que os pais dormiram, estas coisas acontecem. Engano fatal. Engano fatal. Meus queridos irmãos, eu quero começar esta palestra mostrando o que dizem os cientistas. Depois eu quero mostrar para vocês aqui 5 cenários finais que pareciam impossíveis, que hoje são uma realidade. Podem apontar e adianto dizer que esta palestra, nesta tarde de sábado, será um pouco longa. Tenham paciência. Claro, estamos nas horas sabáticas, não temos pressa. Vejamos aqui. Relógio do Apocalipse indica que estamos 100 segundos do fim do mundo. Ora, são cientistas que estão dizendo isso. E eu sei que às vezes eles usam uma linguagem um pouco para banalizar a Bíblia, né? Relógio do Apocalipse, fim do mundo. Mas na verdade é isso, querido. Sim. Vemos. 1 minuto para meia-noite. Estamos a menos de 1 minuto de um mundo como o conhecemos acabar. A menos de 1 minuto para meia-noite. Agora, eu quero que vocês entendam que estas pessoas que estão dizendo isso não conhecem a Bíblia, talvez como nós assim conhecemos. Mas venham comigo aqui. Mateus capítulo 25, verso número 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Meus queridos irmãos, mulher em profecia representa o quê? Igreja. Mas esta não é uma mulher qualquer, não são mulheres quaisquer, são mulheres virgens. Sim. Representa a igreja de Deus. Diz aqui o verso número 2. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. De que lado você está? Das prudentes ou das
insensatas, vemos aqui, verso número 3, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e o quê? Adormeceram. A condição da igreja hoje, infelizmente. Uma igreja dormente, uma igreja morna, que não é quente, que não é fria, é morna. Todas dormiram. Mas aqui está a diferença. Aqui está a diferença na igreja. Há aquelas que, mesmo com um profundo sono, devido à demora do esposo, estão orando, estão vigiando, estão retendo o óleo em suas vasilhas. Mas outras estão dizendo, já que o noivo está demorando mesmo, deixa eu me divertir um pouco com as coisas do mundo. Meus queridos irmãos, diz aqui o verso número 6. À meia-noite ouviu-se um grito. Estão dizendo o que os cientistas aqui agora? Estamos a menos de 1 minuto para meia-noite. Claro que eles podem não estar falando da volta de Jesus, mas deixe-me eu conectar as coisas aqui. Sim, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. As que estavam preparadas, as que tinham azeite, foram encontrar-se com o noivo. As que não tinham azeite suficiente, que não tinham o Espírito Santo, não estavam buscando a presença diária do Espírito Santo, pereceram. Foram excluídos do reino dos céus, podemos assim dizer. Meus queridos irmãos, lemos aqui. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta onde? Nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. As pessoas estão atentas. Sim, estão atentas ao que está acontecendo no mundo. Não é momento agora de darmos um evangelismo agressivo, público, para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo. Continua. Estão observando as relações existentes entre as nações. Eles examinam a intensidade. A intensidade. Não são fatos que estão acontecendo assim de forma esporádica. A intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno. E reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. E que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Encontramos isto no livro Profetas e Reis, 537. O tempo de angústia, angústia a qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós. E somos semelhantes a quê? Às virgens adormecidas. A meia-noite está chegando. Somos semelhantes às virgens adormecidas. Porque se não fôssemos, sim, os cultos de quarta-feira estariam repletos de adoradores. Sim, veríamos as igrejas lotadas logo às 9 horas para a escola sabatina. Veríamos as tardes de sábado lotadas as igrejas em serviço missionário. Mas a igreja está adormecida. Continuam. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa fé. Vamos para Apocalipse capítulo 13. Vamos ler este capítulo. 5 eventos escatológicos. 5 eventos apocalípticos. Que há 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu bem que poderia ridicularizar. Mas hoje são uma realidade. Começando do verso número 1, vamos ler juntos. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estão me seguindo? Estamos no verso número 3, exatamente. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Quando? 1798, certo? Mas o ferimento mortal foi curado. Quando? 1929. Estão atentos. Verso 4. Adoraram o dragão. Aliás, verso 4.
O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu trono e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Vamos saltar para o verso número 11. Já? Verso número 11 todos? Ok, vamos ler. Então, vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, parecendo que é cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Sim? E fazia com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Verso 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os que habitam na terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que foi ferida à espada e, contudo, sobreviveu. Verso 15, estamos chegando ao final. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, este é o cenário apocalíptico que muita gente vem pegando. Não, a Bíblia não faz sentido. Não faz sentido, não. Como é que isto é possível? Vamos agora para o primeiro cenário. Sim. Meus queridos, quando nós lemos o Espírito de Profecia, nos diz muito bem que nos últimos dias, para o cumprimento total de Apocalipse capítulo 3, haverá atribuição das calamidades à quebra dos valores morais. E eu estou falando para adventistas agora, sim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vamos bem direto. Atribuição das calamidades que estão caindo sobre a terra aos valores morais. Este é o primeiro cenário que a profecia nos apresenta, que nós já estamos vivendo hoje. Lemos aqui um texto. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo. Será que isso mesmo vai acontecer? Será que isso pode acontecer ou porventura está acontecendo? Prestemos atenção aqui, amados irmãos. Vemos aqui. Covid-19 é dito. Covid-19 é o castigo de Deus para a homossexualidade, diz republicano. É o castigo de Deus por transgredir os valores morais. E o Espírito de Profecia nos diz que nos últimos dias, o último ato do drama será sábado, domingo, a lei dominical. E os homens vão atribuir as calamidades que estarão caindo sobre a terra à profanação dos valores bíblicos, à profanação do domingo. Estamos vendo que este cenário está sendo montado, que na América já estão atribuindo às calamidades, às pragas, às pestes, a profanação dos valores morais. Vemos aqui, um ex-candidato ao Congresso na Virgínia afirmou que Covid-19 é a punição de Deus pela homossexualidade, que ele afirmou que deve ser criminalizada nos Estados Unidos da América. Queridos, é dito, muitos cristãos acreditam que o Covid-19 é um castigo de Deus contra a América por causa da proteção legal da homossexualidade. Continua. Os cristãos estão dizendo que até que,
Eu sublinhei aqui. Até que significa que enquanto não se fizer isso, as pragas não cessarão. Covid-19, neste caso. Até que a homossexualidade seja ilegalizada nos Estados Unidos da América, os americanos podem esperar que Deus puna a América. Envie praga após praga, praga atrás de praga, desabafou este homem. O Covid-19 é apenas a primeira praga, diz ele, e há mais pragas chegando. Covid-19 é a primeira praga que Deus está trazendo para a América. Ainda vem mais pragas. Se a América continuar transgredindo os mandamentos de Deus, quebrando os valores morais. Continua. Para acabar com o Covid-19, Kim pediu que os governos federal e estadual criminalizem a homossexualidade, dizendo que os gays devem ser julgados, condenados e executados. Alguns irmãos estão rindo. Pesado isto, né? Que os gays devem ser julgados, condenados e executados, exterminados. Eu não quero falar sobre os gays aqui, até porque a Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus em relação a isto. Sim, está claro. O que eu quero tratar aqui é esta questão de que quando a América estiver sendo, como eles dizem, punida por esses desastres, eles vão atribuir isto à profanação dos valores morais. E o que vem depois? Eles mesmos dizem que a Covid-19 não é a única. Ainda vem mais pragas, queridos irmãos. Em acidentes e calamidades por mar e por terra, em grandes conflagrações, em furiosos tornados e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ondas de maré e terremotos, ele, Satanás, vara a colheita que está amadurecendo e a fome e a angústia se seguem. Ele transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares morrem pela pestilência. Covid-19, concordam? Covid-19, sim. Estas visitações estão se tornando cada vez mais frequentes e mais desastrosas. O grande conflito, página 589. E agora continua, na página seguinte. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Mas como é que isso vai ser possível? Será que Ellen White estava bem de cabeça mesmo quando falou isto? O cenário está aqui, queridos irmãos. Em meio às calamidades e pragas que estarão caindo sobre a terra, será declarado que os homens estão ofendendo a Deus. Sim, pela profanação do descanso dominical. Que este pecado trouxe o quê? Calamidades que não cessarão até, eles disseram em relação à Covid, até que a América ilegalize e que os gays sejam executados e exterminados, as pragas vão continuar. Da mesma forma que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. É isso aí mesmo. Por que estamos vendo grandes movimentos na América, movimentos cristãos evangélicos, dizendo isto? Queridos, Bíblia exige ação sobre mudança climática, dizem evangélicos, em novo relatório. Grande organização evangélica diz que cristianismo exige ação climática. Então, à medida que estas pragas estiverem caindo, que calamidades vão se tornando mais frequentes, mais desastrosas, os homens, protestantes e católicos na América, vão atribuir essas calamidades, sim, à profanação dos valores bíblicos, à santificação do domingo, porque eles já estão exigindo uma ação climática. Vemos, o Concílio Mundial das Igrejas procura mobilizar ações imediatas pela justiça climática. Isto aconteceu há bem pouco tempo atrás. O Concílio Mundial das Igrejas, as religiões estão envolvidas em buscar justiça climática. Outra, amados irmãos, um imperativo moral. Líderes religiosos no sul cético
estão trabalhando para persuadir suas congregações de que a ação climática é um dever cristão. Em parte, nós podemos concordar com isto, que a ação climática é um dever cristão. Sim. Mas a pergunta que eu faço sempre é: no que vai consistir esse dever cristão? Se as pragas continuarem caindo, o que vão dizer? O que vão dizer esses evangélicos para que essas pragas acabem ou pelo menos diminuam? Que o domingo deve ser guardado, que é um dever de todo cristão guardar o domingo para acabar com essas pragas. É nesse contexto que eles querem dizer isto. Vemos aqui o texto que nesse tempo eles dirão que são aqueles perturbadores que impedem sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Então vão acusar os guardadores dos mandamentos de Deus como aqueles que estão atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Por quê? Porque estão quebrando os valores morais. Da mesma forma como aconteceu no episódio de Elias. Quero ler convosco 1 Reis, capítulo 18, verso 16. Podem abrir comigo? 1 Reis, capítulo 18, verso 16 até o verso número 18. Lemos. Então Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Vejamos o que Acabe diz para Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? É você, Elias, que está trazendo essas pragas sobre Israel? Vemos a resposta de Elias, verso 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Irão acusar o povo de Deus, como atraindo esses juízos sobre a terra. Vemos aqui, isto não para por aqui. Deus está punindo os Estados Unidos da América? É a pergunta que está sendo feita agora, insistentemente. Deus está punindo os Estados Unidos da América. Eles dizem: é um desafio para mim acreditar que a série de pragas desastrosas, frequentes na América, não fazem parte de algum plano mestre celestial. Então, se isto constitui um plano celestial, que as pragas caem, é porque Deus, segundo eles, tem um propósito com a América, que é levar a América de volta aos princípios bíblicos. Meus queridos irmãos, está isto claro? Vemos aqui o texto. O mundo todo há de ser instigado contra quem? A inimizade contra os adventistas do sétimo dia. Porque eles, adventistas, não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Vamos ao segundo cenário apocalíptico, que há 20 anos atrás eu zombaria, mas que hoje está se tornando uma realidade. Sim, meus queridos. A América está dizendo agora: se você não concorda com a maioria, você é um fanático extremista. Sim. Mas é isto que a profecia nos diz que tem que acontecer. Os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. Agora escutem aqui. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles. E por que este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? O mundo todo, as igrejas todas guardam o domingo. Por que este povo, por que a minoria não deve seguir as leis do país? Isto pode acontecer mesmo ou foi invenção de Ellen White? Vemos aqui. Se você não concorda com a maioria, você é extremo, disse essa senhora da Casa Branca dos Estados Unidos da América, 1 de setembro de 2022. E novamente, vemos uma maioria de americanos que discordam. E então, quando você não está onde a maioria dos americanos está, então você sabe, isso é extremo, disse a porta-voz.
Essa é uma maneira extrema de pensar. O que é que eles disseram? Claro que eles não estão aqui falando sobre lei dominical, não estão falando nada disso. Mas eu quero pegar aqui o pensamento que está surgindo agora. Se você não está onde a maioria está, você é extremista. E eu pergunto, no contexto bíblico, Deus trabalha com a maioria? Quantos exemplos bíblicos nós podemos pegar que provam que Deus não precisa da maioria? Sim, exatamente o episódio no Monte Sinai, quando Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, o povo construiu o bezerro, mas alguns permaneceram fiéis. Eu pergunto, aquela minoria, porque não concordava com a maioria, era extremista, estava enganada? Mais exemplos? Ok, vocês vão pegar os exemplos para casa. Vamos ganhar tempo aqui. Só para vocês perceberem que Deus não precisa da maioria. Isto é um engano, irmãos. Lemos. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria. Estão dizendo na América agora. Se você não concorda com a maioria, você é extremista. E eu pergunto, quando surgir a lei dominical, todo mundo estiver guardando o domingo e olharem para um pequeno povo que não concorda com a maioria, o que vão dizer? São esses extremistas, perturbadores do povo, que impedem a restauração da prosperidade temporal. Continuando. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. O grande conflito, página 615. E outra coisa relacionada a isto. Se esta minoria não concorda com as novas regulamentações, o que vai acontecer com essa minoria? Sim, presos, ok? Mortos, ok? Será que isto pode acontecer? Vemos aqui. A Suíça considera preso qualquer pessoa que aqueça quartos acima de 19 graus Celsius por até 3 anos. Se você não está seguindo as novas regulamentações para o bem comum, para a sobrevivência coletiva, você não está seguindo a maioria. Você é extremista e você pode ser preso. Para onde é que nós estamos indo com tudo isto? Lemos. Esta mulher é chamada de criminosa climática, depois que seu avião particular fez voo de 17 minutos. Se você não está seguindo as novas regulamentações para o bem comum, você é criminoso. Meus queridos irmãos, vemos. Ecocídio. Matar a natureza deve ser crime. Veja o que é dito aqui. Do Papa a Greta Thunberg, há crescentes apelos para que o crime de ecocídio seja reconhecido no direito penal internacional. Meus amados irmãos, eu não falaria disto se nós não soubéssemos que neste contexto das mudanças climáticas está lá a guarda do domingo. Sim, veremos ainda aqui. E aqueles que vão dizer não. O sábado é que é o dia santificado por Deus, escrito na sua lei. Mas a maioria dizendo não, é o domingo, vamos guardar o domingo para que as pragas possam cessar. Como é que serão vistas? Como é que será vista essa minoria? Como criminosa climática, que merecem prisão. Lemos. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derivar as restrições morais da sociedade, causando o quê? Anarquia e corrupção, e fazendo o quê? Atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Mas eu digo, queridos irmãos, como Pedro e João disseram, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Se em algum momento, algum dia você tiver que passar por isto, ter que escolher ou seguir a vontade de Deus ou a vontade dos homens, eu o encorajo. Siga a vontade de Deus.
vamos ao nosso terceiro cenário, que há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos eu ridicularizaria, mas que hoje é uma realidade. Qual é? Concordância mundial por um dia climático. Vemos aqui, amados irmãos, será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado trouxe o quê? Calamidades, que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Acabamos de ler isto. Concordância mundial de que um dia por semana pode resolver a situação climática. Isto não acontecia há 20 anos atrás. Não. As pessoas zombavam. Mas hoje é uma realidade. Só para começar, vemos cura do clima fazendo menos. Quando? Um dia por semana. Outra aqui. O sábado é uma era de mudanças climáticas. Primeiro vimos católicos dizendo isto. Cura do clima, um dia por semana. Agora judeus. Agora são os judeus que estão dizendo isso. Veja. O judaísmo e o cristianismo chamam o sábado de obrigação. Se realmente acreditamos que uma mudança radical em nosso comportamento é necessária por razões ambientais, o que certamente acreditamos, então essas razões não tornam o Shabá, junto com todas as outras soluções ambientais, uma obrigação. Perceberam, queridos irmãos? A solução para os problemas climáticos não é uma só. O sábado, o Shabá, como eles dizem, mas que na verdade será o domingo, é uma delas que virá como obrigação. Vemos aqui, judeus continuam dizendo, para salvar o clima, descarbonize o Shabá. Que lindo, que maravilhoso. Concordância mundial de que um dia pode resolver a situação. Vemos aqui, cientistas, não só católicos, não só judeus, não só protestantes, cientistas estão entrando nisto agora. É incrível. Vemos. Até os incêndios descansam no domingo. Queridos, é dito aqui. Portanto, sugere que nossa rotina semanal, oriunda da religião, tem uma grande influência no clima. Quem está dizendo isto? Cientistas. Pessoas que talvez não têm nada a ver com religião. Estão dizendo o que é eles? Que há uma grande influência de um dia da semana. Há uma grande influência da religião no clima. Eles já disseram tudo. Vemos outra aqui. Cientistas podem ter encontrado uma maneira realmente surpreendente de ver a religião do espaço. O que dizem os cientistas? Globalmente, aí embaixo, globalmente, há um ciclo semanal de incêndios muito claro, sendo o domingo o mínimo. Estes cientistas estão exaltando o dia de domingo, dizendo que há incêndios por todo lado, mas o domingo é o mínimo. Meus queridos irmãos, vemos. Como ele observa, os dados também incluem todos os incêndios causados naturalmente das fontes como raios, que tendem a suprimir qualquer sinal humano. Sim. Então, há um milagre que acontece no domingo, em outras palavras. Há um milagre. Os incêndios param. Queridos, isto não para por aqui. Vemos. Com certeza, o artigo faz a atribuição à religião diretamente, dizendo: nossos resultados mostram que os ciclos semanais de incêndios ativos são altamente pronunciados em muitas partes do mundo. E esses ciclos são fortemente influenciados pela semana de trabalho e particularmente pelos dias de resto ou de descanso ligado à religião, escreveram os autores cientistas. Concordância mundial por um dia de descanso para salvar o clima. País da União Europeia pode fechar lojas para economizar energia no contexto das mudanças climáticas. Governo de Punjab, no Paquistão, impõe bloqueios
Quando? Aos domingos, para economizar energia, no contexto das mudanças climáticas. É dito, domingo será observado como um dia fechado para todos os mercados comerciais, praças, lojas, incluindo as de atacado e varejo, shopping centers, padarias, confeitarias, escritórios, armazéns, godowns, armazéns, etc. Diz um comunicado emitido pelo vice-presidente desta instituição. No Paquistão, um país islâmico, concordância mundial por um dia de descanso para salvar o clima. Vemos aqui, domingos sem carros, na Índia. 7 medidas de economia de energia que Irlanda poderia tomar agora. Vejamos uma das medidas. Horário de negociação reduzido. Fizemos isso na década de 1980 e agora pode ajudar novamente. Redução do horário de negociação aos domingos. Outra medida, domingos sem carros. Alguns irmãos estão sorrindo aqui, mas isto é sério. Vemos, as pessoas nessas cidades europeias acham que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana. Concordância mundial, não estou ouvindo, quero que vocês repitam. Concordância mundial por um dia de semana para salvar o clima. Está aqui. Isto é interessante porque eles foram cativando o povo, emocionando o povo com domingo sem carros, yoga nas ruas, que maravilhoso. E agora é o povo que está dizendo, queremos mais. Queremos mais domingos, queremos um dia por semana para salvar o clima. Queridos, vemos aqui. Ao reduzir a demanda por petróleo, os dias sem carros podem ajudar a sociedade a descarbonizar. Não foi o que disse o Catholic Reporter, não foi o que disse o site judeu, que vamos descarbonizar o Shabat. Concordância mundial entre as religiões, sim. Entre os cientistas, sim. Na sociedade civil, sim. Por um dia de descanso para salvar o clima. Eles dizem, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente, 10% dos casos de cancro na Europa são causados pela poluição do ar. Então, um dia de semana pode resolver isso? Sim. Sim. Está aqui. Indiana anuncia Dia de Ação pela Qualidade do Ar. Para quando? Domingo. Por que não pode ser outro dia? Domingos sem carros. Bruxelas será a maior zona sem carros da Europa. Há algo para todos nos domingos sem carro. Índia. Prefeitura de Bekasi realiza dia sem carros com conceito cultural. Quando? Domingo, 18 de setembro. Meus queridos irmãos, de fato está havendo uma concordância mundial. Isto não é brincadeira. Já sabemos, alguns não sabem, mas fiquem sabendo. 13 de novembro de 2022, as religiões mundiais estão sendo convidadas para subir o Monte Sinai. E uma das coisas que eles querem fazer lá em cima está aqui. Sim? Está aqui. Por nosso pecado de emissões. 10 mais 1 mandamentos climáticos. Qual é um deles? Guarde o sábado. Eles dizem, aí sublinhado, um dia de descanso semanal global. Um dia de descanso semanal global para todas as religiões. Sim. Concordância mundial. Por um dia de descanso para salvar o clima. Há dúvidas quanto a isto? Vamos para o quarto cenário apocalíptico, que hoje é uma realidade. Qual é? A moeda digital e os bloqueios econômicos. Lemos aqui Apocalipse capítulo 13, que nos últimos dias, alguns não vão comprar, nem vão vender, a menos, vejam como Satanás é esperto, a menos que tenham a marca da besta. Lemos aqui, tempo virá em que de modo algum poderemos vender.
Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Ellen White falhou aqui e a Bíblia também falhou. Sim, desde que os pais dormiram, as coisas não mudam. Não mudam, não mudam. Vemos aqui então. Biden está planejando uma nova moeda digital. Eis porque você deve estar muito preocupado. E alguns dizem, não, isso aí não tem nada a ver. Isso é tecnologia, vai melhorar a vida. Sim. Vemos aqui. Bloqueio biométrico. Críticos políticos podem ter contas bancárias congeladas. Eu não quero falar aqui sobre os críticos políticos, apesar de que esse termo críticos políticos pode ser muito bem empregado no futuro para aqueles que não vão concordar com as medidas governamentais, uma delas a guarda do domingo. Mas tirando esse aspecto, eu quero falar aqui desse sistema. Afinal, este sistema, moeda digital, identidade digital, pode fazer esse tipo de coisa. Bloquear, congelar contas. E é isto que está vindo no mundo. Vemos. O ministro do Interior do Paquistão está alertando que críticos do atual governo podem encontrar seus cartões de identidade biométricos bloqueados, deixando-os sem acesso às suas contas bancárias. E já que o mundo está adotando, pouco a pouco, eu não sei no seu país, amado irmão, se isso está acontecendo, mas o mundo pouco a pouco está adotando sistemas digitais de dinheiro. Se esses sistemas digitais podem fazer isto, então o cenário apocalíptico aqui está montado. Facilmente eles podem impedir você de comprar ou vender, a menos que tenha a marca da besta. Vemos. Se a carteira nacional de identidade civil de um cidadão for bloqueado, estou lendo aqui embaixo, estão vendo todos, aqui embaixo no quadro, sim. Se a carteira nacional de um cidadão for bloqueado pelo governo, ele poderá ser bloqueado de atividades diárias, como realização de transações bancárias, vender veículos e adquirir cartões SIM de telefones celulares. Bloqueio total. Como é que vai comprar? Como é que vai vender? Mesmo para se comunicar. Queridos. Outra aqui. Programa de identidade digital, de planejamento de Ottawa. Cartão de identificação digital do Paquistão mantém milhões bloqueados. Isso parece agora que está atingindo a todos. Todo mundo pode ser bloqueado por isto. Mas as coisas vão se afunilando. O objetivo de Satanás é oprimir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim. Vemos. Medos de exclusão. Pois a Índia usa identidade digital e reconhecimento facial. Uganda, processado por sistema de identificação digital que exclui milhões. É hora de nos tornarmos uma sociedade sem dinheiro? Milhões de britânicos correm o risco de serem cortados do sistema, pois o dinheiro desapareceu em 5 anos. Meus queridos irmãos, sociedade sem dinheiro se aproxima da realidade. E de onde é que vem este pensamento de deixarmos de lado o dinheiro físico em prol da moeda digital? De onde é que vem isto? Há dúvidas? Está aqui. Os benefícios de uma sociedade sem dinheiro. De onde é que vem isto? Olhem lá em cima. O logotipo. Fórum Econômico Mundial. Eles dizem aqui, se você visitar a China hoje, no entanto, há uma grande chance de ver pessoas pagando por coisas usando reconhecimento facial em seus telefones. Eles dizem, esta é uma mudança radical, mas é apenas o começo da revolução do dinheiro. Se podemos usar agora reconhecimento facial, identidade digital, cartão de crédito para o amigo do clima, sim? Pontuação de crédito. Então, sempre vão existir aqueles que serão prejudicados por isto, certo? Então, tudo estará controlado, meu querido irmão. Este é o quarto cenário apocalíptico que já está montado. Lemos aqui.
Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno. Por se recusarem a violar a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhes já proibido o quê? Comprar ou vender. Como eu disse, o objetivo é atacar você, amado irmão. Sim, o objetivo de Satanás é oprimir você, para que se entregue à violação da lei de Deus. Vamos ao nosso quinto cenário. Estamos chegando ao final aqui. Sim. União, igreja, Estado na América e o nacionalismo cristão. Há 20 anos, se eu lesse uma passagem como esta, eu não acreditaria não. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Coitado deles. Eu não acreditaria não. Também não acreditaria nisto. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular. Como é que isso é possível? Na América? Como é que isto é possível? Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa a qual se opuseram seus antepassados, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da igreja e do Estado. Haverá união, igreja e Estado. Mas deixe-me dizer, não haverá não. Já existe, já começou. E isto vai nos levar à imagem da besta, a marca da besta. Estamos no fim, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, sim? Vemos, candidato do Partido Republicano diz: nós somos a igreja e administramos o Estado. Cadê os zombadores agora? Que dizem, tudo continua como desde o princípio da criação. Isto aqui acontecia no princípio da criação. Outra aqui. Boebert diz que está cansada da separação entre igreja e Estado e que a igreja deveria dirigir o governo. Desta união, igreja e Estado, o que é que vem, amados irmãos? Diz o Espírito de profecia. As igrejas, usando o poder do Estado, imporão seus decretos. Está isto claro? Outra aqui. A ascensão do fascismo religioso. Está havendo um fascismo religioso na América. Políticos religiosos evangélicos protestantes na América, pouco a pouco, querem tomar o poder do Estado. Governadores estaduais, sim, senadores, estão metendo na cabeça do povo essa ideia de que a América tem que se tornar uma nação cristã. Vemos, estudo mostra que mais de 3/4 ou mais de 75% dos evangélicos republicanos querem que os Estados Unidos da América sejam declarados uma nação cristã. E o que é que vai resultar disto? A América se declarar uma nação cristã, quebrando, deixando de lado a primeira emenda da Constituição americana que diz: o governo jamais fará uma lei impondo um tipo de religião ou proibindo o livre exercício de qualquer religião. Querem quebrar a primeira emenda, trazendo o cristianismo como uma religião oficial da América. O que parece bonito, maravilhoso. Mas o que é que vem disso? Imposição de leis cristãs para todos, incluindo domingo. Vemos aqui. A maioria dos republicanos apoia a declaração dos Estados Unidos como uma nação cristã. Deixa-me dizer uma coisa. Eu sou cristão. Eu amo Cristo, amo o cristianismo. Mas existem muçulmanos, existem hindus, judeus, que precisam ser levados a Cristo sim. Mas não desta forma. Pela pregação da mensagem. Pela convicção da verdade. Pela convicção de que Cristo é o Salvador. Não é assim. Obrigar que eles se tornem cristãos. Isso não é nada. Da mesma forma como o imperador Constantino converteu os pagãos assim de forma
lançou um decreto. O que é que ele conseguiu? Paganizar o cristianismo. Não é dessa forma, não. É pregando o evangelho, convencendo muçulmanos a aceitar Cristo, convencendo os judeus a aceitar Cristo. Não é transformando a América numa nação cristã para que todos sejam cristãos. Isto não é evangelismo, não. Isto vai trazer consequências. Vemos aqui. Não vê que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Isto que nós estamos vendo na América agora é voltar para a Idade Média, para a ditadura religiosa. Vemos, o resultado disso foi no passado o papado e será também no futuro o papado. Uma igreja que controlava e que vai controlar o poder do Estado e o empregava para os seus próprios fins, especialmente para quê? Para a punição da heresia. Eu digo, se a América for declarada uma nação cristã por estes pastores evangélicos políticos, nós veremos punição da dissidência na América para todos aqueles que não vão seguir estas regras cristãs, incluindo a guarda do domingo. Sim. Continua. Sempre que a igreja obteve poder secular, ela o empregou para punir a dissidência de suas doutrinas. Quando, por influência desta tríplice aliança, qual é a tríplice aliança? Apocalipse capítulo 16 nos mostra 3 poderes dos últimos dias. Vi surgir da boca da besta, da boca do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios que operam grandes sinais, maravilhas, cativam o mundo para a batalha do Armagedon. Diz, quando por influência desta tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas do dragão e que o fim está próximo. O fim está próximo. Temos dúvidas quanto a isto? Meus queridos irmãos, nós vimos aqui 5 cenários que há pouco tempo pareciam impossíveis. Os eventos finais estão sendo rápidos. Cristo está voltando. E se você achava que tudo isto era brincadeira, eu digo, amado irmão, abra a vista e se prepare. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. É tempo para quê? Velar em oração. O que é que vai acontecer no próximo ano? Não sabemos. 2024? Não sabemos. 2030, 2045, não sabemos. Agora é tempo de velar em oração, porque o grande dia do Senhor está às portas. Vamos orar. Pai querido, o dia do Senhor está às portas. Há quanto tempo nós esperamos por esse evento? Muito obrigado por podermos ver com os nossos próprios olhos o cumprimento profético. Não permita, ó Pai, que mesmo assim nos percamos. Guia-nos, ó Pai. Continue nos dando continuação de um sábado maravilhoso e de uma semana maravilhosa que vai começar. Guia-nos, Pai, até o fim. E que ao vermos estas coisas possamos levantar a nossa cabeça para o alto, porque a nossa salvação se aproxima. Cuide da sua igreja, dê força à sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Talvez não tenhamos muito tempo para perguntas, mas quem tiver alguma pergunta pode lançar. Acho que podemos cortar a emissão. Vamos continuar aqui com os nossos irmãos. Algumas perguntas. Para todos os nossos irmãos que nos acompanharam, muito obrigado.
ficaremos aqui com algumas perguntas e respostas. Nos veremos nos próximos vídeos no canal.